Meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor repouse sobre nós. Amém. Peço aos irmãos, por gentileza, que abram a palavra do Senhor no Salmo de número 131. Salmo de número 131, temos exposto aos domingos os salmos de romagem, e nós estamos no 12º sermão, Salmo de número 131. Salmo de número 131 diz assim, irmãos, a palavra do Senhor, ouça com fé. Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós estamos diante da sua bendita palavra, Senhor. A sua palavra que é infalível, inerrante e autoritativa para nossas vidas, Senhor. Sua palavra, ó Deus, é luz, é lâmpada, ó Deus, para nossos pés. Por ela, ó Deus, que ouvimos a tua voz, por ela somos consolados, exortados, instruídos, ó Deus. Ó Pai bendito, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai bendito, eu peço, ó Deus, ao Senhor em nome de Cristo Jesus, do teu Santo Espírito, Senhor, ilumine nossas mentes, nos faça compreender, ó Deus, com clareza a bendita palavra do Senhor. E que o teu Santo Espírito nos conduza a colocarmos em prática, para a glória do teu santo nome, ó Deus, e para o nosso bem, Senhor. Ó Deus Santo e bendito, usa-me como instrumento em tuas mãos, Senhor, para a tua glória. Capacita-me, ó Deus, a expor a palavra do Senhor com fidelidade, com simplicidade e ousadia no teu Santo Espírito, Senhor. Que somente o teu nome seja glorificado. Suplico, ó Deus, ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, meus irmãos. Tudo que a nossa alma almeja é paz. Paz em todos os sentidos, meus irmãos. Paz de consciência, paz nos conflitos, né? Paz espiritual, paz com Deus, paz de Deus, paz em todos os sentidos. O que a nossa alma almeja? Paz. Irmãos, o mundo, ele tem uma proposta para ele dar paz. Ele vai dizer o seguinte, olha, o tempo, ele traz paz. Então dê tempo ao tempo, que o tempo vai trazer paz. Só que isso, irmãos, não é verdade. O tempo, irmãos, não vai lhe trazer paz. Porque uma hora ou outra aquilo que lhe roubava a paz vai voltar com seus efeitos. É por isso, irmãos, que a proposta do mundo não traz paz. Nós sabemos, irmãos, que somente um pode trazer aquilo que a nossa alma almeja. Somente um pode trazer a paz que tanto nós almejamos. E ao Senhor Jesus Cristo. Esse salmo, irmãos, fala do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos considerando ao longo do domingo, como eu falei, os salmos de romagem. O salmo, irmãos, de peregrinação. Percebe, irmãos, no início, logo no começo do Salmo 130, nós temos o título do salmo, que está aí em negrito, que está, perdão, irmãos, em itálico. O negrito aí não faz parte da palavra de Deus, mas o itálico sim. Cântico de romagem de Davi. Então vejam, irmãos, esse título, ele diz o que o salmo é e quem escreveu o salmo. E nós já sabemos, irmãos, o que significa o termo cântico de romagem, né? O cântico de peregrinação. O povo de Deus saía de todo lugar, ia caminhando, peregrinando rumo a Jerusalém, lá para o templo, para cultuar o Senhor.
o único Deus vivo e verdadeiro. E nós temos visto, irmãos, ao longo dos domingos, que o crente no Senhor Jesus Cristo, ele não é diferente. Ele é um peregrino, que caminha não rumo a Jerusalém terrena, é verdade, mas caminha rumo a Jerusalém celestial. E outra coisa, irmãos, que esse título ele nos ensina é quem escreveu esse salmo. Está aí, Cântico de Romagem de Davi. Então veja, irmãos, quem foi que escreveu esse salmo? O grande rei Davi, né? O rei mais conhecido de Israel. Nós não sabemos, irmãos, pelo teor do salmo, Salmo 131, ele vai nos dizer qual situação Davi estava passando que o levou a escrever esse salmo. Tudo indica que Davi, irmãos, ele escreveu esse salmo antes de ser coroado rei de Israel, quando Saul ainda era rei. Então veja, irmãos, quando Saul era rei, o que aconteceu com Davi? Ele fugiu, porque Saul queria matá-lo. E uma das acusações, irmãos, prováveis contra Davi era o seguinte: olha, Davi, ele é soberbo, ele está buscando grandes coisas, ou seja, ele está buscando ser rei de Israel. E aí, irmãos, provavelmente Davi, ele escreve esse salmo para responder a tais acusações. Então, ele escreve, irmãos, tendo um diálogo com o Senhor, dizendo o seguinte: olha, tudo aquilo que estão falando contra mim é mentira. E essa, irmãos, essa forma de Davi escrever, dialogar com o Senhor, trouxe paz ao seu coração. Na verdade, irmãos, Davi, ele nos ensina como ter paz em meio à peregrinação. Veja que o verso 1, irmãos, ele vai nos dizer que o que é aquilo que rouba a nossa paz, que traz inquietação à nossa alma. É a partir, irmãos, de nós percebermos a origem que traz inquietação à nossa alma, que nós vamos saber como ter paz. Verso 2, irmãos, parte A, Davi, ele vai nos ensinar, irmãos, como nós enfrentamos a inquietação. E aí o verso B, do verso 2, a parte B, até o verso 3, Davi, meus irmãos, ele enfrenta a inquietação descansando no Senhor e exortando outros a fazerem o mesmo. Então veja, irmãos, Davi, ele está trazendo aquilo que vai trazer paz ao seu coração. Olha comigo o verso 1. Ele vai identificar, irmãos, aquilo que rouba a paz, que traz inquietação à alma do homem. E quando nós, irmãos, sabemos a origem daquilo que rouba a nossa paz, nós podemos enfrentá-la, a fim de termos paz. Olha o verso 1. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então veja, irmãos, Davi, ele começa fazendo aquilo que os teólogos, meus irmãos, chamam de diálogo pactual. Davi, irmãos, ele está dialogando, ele está conversando com Deus. Não chega a ser uma oração, porque ele não pede, mas ele expõe diante de Deus o seu coração. Geralmente, irmãos, nós dizemos que o culto ao nosso Deus, ele também é um diálogo pactual. O Senhor fala conosco através da sua palavra e nós respondemos orando, louvando ao Senhor. É por isso que toda a congregação é chamada a louvar e não ficar contemplando o louvor. Então veja, irmãos, Davi, ele está prestando contas àquele que conhece todas as coisas. Irmãos, Davi, ele olha para quem ele se direciona, para quem ele conversa. O que ele está dialogando? Lembra do termo aqui da palavra Senhor e Yahvé? Irmãos, Davi, ele tem ousadia e se direciona ao Deus pactual. O Deus, irmãos, que ele é todo poderoso, que ele está acima de tudo e de todos. Mas que ao mesmo tempo, irmãos, ele está perto do seu povo. Então Davi se volta para o Senhor, o Deus pactual, diálogo, e conversa com ele, irmãos. Só que veja, irmãos, quando eu estava meditando nesse salmo, eu fiquei muito surpreso com a ousadia de Davi
conversar com o Senhor. Ele se volta para o Senhor, irmão, e diz assim: olha, Senhor, não é soberbo o meu coração. Senhor, eu sei que o Senhor conhece todas as coisas. Eu sei que nada está oculto diante do Senhor. Mas ele faz questão, irmão, de dizer: Senhor, não é soberbo o meu coração. Então Davi, irmãos, ele revela o seu próprio coração. E olha aqui, irmãos, a origem da inquietação, da perturbação. A primeira coisa que ele fala, irmãos, é a soberba. Senhor, o meu coração, ele não é soberbo. Irmão, o que é uma pessoa soberba? Muito simples. Uma pessoa soberba, irmãos, ela tem uma visão extremamente elevada de si mesma. Ou seja, é uma pessoa, irmãos, dominada pelo orgulho, pela arrogância. E ela coloca-se acima de todos. É uma pessoa que tem uma visão elevada de si mesma. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos exatamente aquilo que Davi não é aqui. Nós achamos, irmãos, que somos merecedores da bênção do Senhor. Nós temos uma visão de nós mesmos muito elevada. Irmãos, sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar com irmãos, com crentes, sobre o porquê, muitas vezes os ímpios recebem algo que nós não recebemos. Veja, irmãos, quando eu converso com pessoas, olha, por que, pastor, o ímpio, aquele que não teme ao Senhor, ele tem isso que eu tanto desejo e Deus não me dá? Aí eu digo assim, irmãos, olha, pode ser o quê? Pode ser que essas bênçãos que o ímpio, tem recebido, só aumenta o seu juízo diante do Senhor. Porque, veja, irmãos, quem é que nos dá as bênçãos? Tudo. Deus. Mas os ímpios não reconhecem isso, eles não glorificam o Senhor. Talvez seja para aumentar a condenação na vida deles. Outra coisa que eu digo, olha, meu irmão, Deus, ele é soberano. Ele faz o que ele quer, quando ele quer e como quer. Ou seja, ele abençoa quem ele quer. E aí eu concluo meu raciocínio dizendo o seguinte: olha, você como crente, jamais pode pensar que você é melhor do que os ímpios, em termos de merecer algo do Senhor. Então veja, irmãos, quando eu olho para aqueles que desprezam ao Senhor, e eu digo o seguinte: olha, melhor do que ele, eu deveria receber isso, e não ele. Ou seja, Senhor, eu não tenho carro, mas aquele que é ímpio, que é corrupto, ele tem um carro bom. Senhor, eu receber isso, porque eu temo o Senhor, e não ele. Então veja, irmãos, isso é uma atitude soberba. Achar que o crente, que você é melhor do que qualquer outra pessoa. Então veja, irmãos, que uma pessoa que é soberba, ao mesmo tempo que ela despreza outras pessoas, achando que ela é melhor, ela despreza a lei de Deus. Quando a gente ler o livro de Provérbios, irmãos, você vai ver isso claramente, que uma das características, irmão, daqueles que desprezam a lei do Senhor, é exatamente serem arrogantes. Então, uma pessoa, irmãos, soberba, arrogante, que tem uma visão elevada de si mesma, ela vai desprezar a lei do Senhor. Por quê? Porque ela acha, irmãos, que aquilo que ela acha que é o melhor, e não Deus. Porque ela tem uma visão elevada de si mesma. Só que quando a gente olha para a Escritura, meus irmãos, nós vemos que aqueles que são peregrinos, aqueles que estão caminhando para Jerusalém Celestial, eles são chamados a serem humildes. Abra comigo, por favor, em Romanos, capítulo 2. Olha o que diz, irmãos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, verso 3. Diz assim o apóstolo Paulo: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, não seja soberbo, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então veja, irmãos,
Paulo está dizendo, olha, nós temos que ter uma visão de nós mesmos equilibrada, moderada, e não uma visão elevada. Abra comigo também em Filipenses, capítulo 2, ou ouça, né, que eu vou fazer a leitura. Capítulo 2, irmãos, verso 3, também o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, Filipenses 2, 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, veja, irmãos, que humildade é ter uma visão correta de si mesmo. E Davi está dizendo, Senhor, o meu coração não é soberbo. Ele fala, irmãos, ainda de um fruto de um coração soberbo. O meu coração, não é soberbo o meu coração, Salmo 31. Nem altivo o meu olhar. Irmãos, qual é o fruto da soberba? Olhar altivo. E o que é um olhar altivo, irmãos? É um olhar arrogante. Quem é soberbo, irmãos, e quem tem um olhar arrogante, ele olha para outra pessoa, para as pessoas, de cima para baixo. O soberbo, ele despreza os outros. Ele tem um olhar soberbo, um olhar arrogante, que despreza o próximo. Lembre, irmãos, que Jesus, ele conta uma parábola. Lucas 18, a parábola do publicano e do fariseu. Lembra como é que o fariseu, ele olha para as pessoas? Ele, diante do Senhor, em oração, ele diz, Senhor, graças te dou, por quê? Porque eu não sou como esses homens, roubadores, injustos e adúlteros. E nem como este publicano. Também, Senhor, eu sou extremamente religioso. Veja, irmãos, que o fariseu, ele é soberbo e é alguém com um olhar altivo, que despreza o próximo. E o publicano, olha o contraste entre o olhar do fariseu e publicano. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Veja, irmãos, que Davi está dizendo, Senhor, olha, não é altivo o meu olhar. Senhor, eu não desprezo o meu próximo. Senhor, eu não desprezo o rei. E por último, irmãos, Davi, ele confessa diante do Senhor, Senhor, olha, eu não sou ambicioso, eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então veja, irmãos, Davi, ele confessa que ele não é ambicioso, que ele não tem ambição. Quase todos aqui, irmãos, sabem quem foi o rei Davi, né? Ele foi um rei de Israel, poderosíssimo, e também foi um profeta. Irmãos, 2 ofícios altíssimos na antiga aliança. Mas Davi está confessando, Senhor, eu não ando à procura de grandes coisas. Irmãos, Davi, ele nunca buscou ser rei de Israel. O reino foi dado a ele pelo Senhor. Ele não tinha ambição de reinar. Foi o Senhor quem o constituiu rei. Talvez essa seja uma das acusações, né? Olha, Davi, ele está sendo ambicioso, ele está desejando ardentemente o reino. Tomar o reino de Saul. E Davi está falando, Senhor, o Senhor sabe que eu não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Então veja, irmãos, o que é uma pessoa ambiciosa? Conforme o texto que está nos ensinando. Ambição, irmãos, ou ambiciosa, uma pessoa ambiciosa é alguém que deseja algo que Deus certamente não desejou para ela. Ou seja, uma pessoa ambiciosa, irmãos, ela busca ou ela procura um status no qual Deus não predestinou para que ela experimentasse. Ela deseja algo que ela não foi chamada para ser. Irmãos, veja que a soberba, a altivez e a ambição, irmãos, ela faz com que a nossa alma não tenha paz. Quando eu sou soberbo, sou arrogante e ambicioso,
a minha alma ficará inquieta. Eu não terei paz. E a pergunta, irmãos, que fica é: qual é a sua visão de si mesmo? Como é que você se vê? Conforme a Escritura diz, ou conforme o seu coração, que é enganoso? Qual é a visão que você tem de si mesmo? Ou como é que você tem olhado para o próximo, para as pessoas ao seu redor? Os seus olhos são olhos de compaixão ou de desprezo, porque você acha que é mais especial do que o outro? O que você anda procurando? O que é aquilo que domina o seu coração? Você tem buscado coisas que certamente Deus não desejou para você? Por exemplo, irmãos, eu não pude deixar de aplicar, pelo menos essa última parte do verso, a questão de procurar aquilo que Deus não desejou para mim com ofícios eclesiásticos. Irmãos, muitos querem ser pastores, presbíteros e diáconos, mas eles não foram chamados para isso. Eles não foram chamados por Deus para isso. Mas eles desejam esses cargos. Isso também, irmãos, vale para a área profissional. Por exemplo, tem pessoas, irmãos, que claramente não foi vocacionados para aquela profissão que ela está exercendo. Qual é o resultado? Péssimos profissionais. Porque eles só buscaram, salário ou prestígio da profissão, né? E no final, esses também, irmãos, eles não têm paz na alma. E aí Jesus, irmãos, ele é muito mais duro, né? Ele diz o seguinte, olha em Mateus 16, 26. O que adianta você ganhar o mundo inteiro? O que adianta você procurar grandes coisas ou coisas maravilhosas e perder a sua alma? O que adianta você procurar todas essas coisas? Irmãos, todos nós desejamos paz. Só que não vamos encontrar paz tendo uma visão elevada de si mesmo. Não iremos ter paz, irmãos, olhando com desprezo para o próximo. E muito menos desejando aquilo que Deus certamente não disse que eu deveria ter. Ouvindo um pastor, irmãos, reverendo Bruno Macedo, ele diz o seguinte, olha, a verdadeira paz vem quando nós negamos a nós mesmos. Que é exatamente isso que Davi está nos ensinando aqui. É por isso que você tem que abandonar o orgulho. Porque quando nós abandonamos o orgulho, irmãos, nós iremos experimentar paz, por exemplo, no casamento. Quando você abandona o óleo altivo, você vai ter paz nos seus relacionamentos. E quando nós, irmãos, abandonamos a ambição, nós iremos ter paz em nosso simples trabalho. E não desejando aquilo que não fomos chamados a ter. Pastor, mas como é que eu vou abandonar a soberba, o olhar altivo e a ambição de forma bem prática? A partir do verso 2, irmãos, no início do verso 2. Pela obra santificadora do Espírito Santo, que nos a cumprir a nossa responsabilidade na nossa santificação. Veja, irmãos, que Davi, ele enfrenta a soberba, a altivez e a ambição. Verso 2. Enfrentando, irmãos, essas coisas, traz inquietação à nossa alma. Olha o que Davi diz. Pelo contrário, eu não tenho um coração soberbo, nem um olhar altivo, nem sou ambicioso. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Veja, irmãos, quando a gente fala sobre fazer algo, né, sobre a nossa santificação, nós sabemos, irmãos, que a santificação ela não é uma obra passiva. Você não fica parado, esperando a santificação acontecer. Porque nós somos chamados pela Escritura a fazer algo. É claro, irmãos, que nós dizemos que quem é que me santifica? Deus e eu. Porque o Senhor, irmãos, eu gosto muito de dizer isso, olha, a santificação é a obra do Espírito trabalhando em nós, nos santificando e nos conduzindo a nos santificarmos. Deixa eu exemplificar, olha. De quem é a obra da santificação? Do Espírito Santo.
Ele é aquele que nos purifica e nos conforma à imagem de Jesus. Mas a obra de santificação, irmãos, ela nos conduz a buscarmos a nossa santificação. Porque, veja, irmãos, o Espírito Santo, ele não nos santifica de forma mecânica. Ele nos chama a praticar a santidade. Olha, 2 Coríntios 7:1. Purifiquemo-nos de toda impureza. Então, veja, irmãos, a obra da minha santificação, ela não é feita à parte da obra do Espírito. É a obra do Espírito em mim me conduzindo à santificação. Então, veja, irmãos, olha o que Davi diz, que ele combateu essas coisas, fazendo o quê? A sua alma calar. Então, veja, irmãos, aqui Davi confessa que houve um diálogo entre ele e a sua alma. Né? Ele falou para a sua alma: cala-te, fique em silêncio que nada te acontece. Por vezes, irmãos, o nosso coração, mesmo sendo redimidos por Jesus, nós sabemos que os efeitos do pecado ainda continuam em nosso coração. Por vezes, irmãos, o nosso coração, ele se ensoberbece. E lá no íntimo começamos, irmãos, a achar que nós somos bons no final das contas. Olha, lá no final, lá no íntimo, eu sou bom, eu tenho um coração bom. Ou eu começo a achar que eu mereço a bênção do Senhor. Pastor, eu mereço a bênção do Senhor porque eu tenho andado tão bonitinho nos caminhos de Deus. Não tenho faltado nem o culto. Então eu mereço as bênçãos de Deus. E aí, irmãos, que entra a nossa participação em termos de santificação. Porque quando surgir essa ideia no meu coração, irmãos, é assim que eu vou dizer: olha, não, eu não sou merecedor de nenhuma bênção do Senhor. Eu não tenho andado bonitinho nos caminhos do Senhor, até porque eu tenho deixado de fazer aquilo que o Senhor ordena, e tenho feito aquilo que o Senhor proíbe. Eu não tenho um coração bom. Meu coração é enganoso. Então veja, irmãos, como é que nós vamos enfrentar a soberba, a altivez e a ambição que pode surgir, irmão, em nossos corações, irmãos? Simples. Com a palavra de Deus. Então veja, irmãos, quando eu acho que eu mereço a bênção de Deus, eu leio para mim mesmo em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo bom perfeito, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então eu digo exatamente assim: Eudes, as bênçãos, os dons e as provisões vêm de Deus, e não pelo seu mérito. Eudes, eu digo a mim mesmo: você não merece. Quando eu acho que meu coração é bom, irmãos, eu leio Jeremias 19, 17, 9, né? Que o profeta diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então eu digo o seguinte: olha, Eudes, o seu coração é naturalmente inclinado para o pecado. Mesmo após ser redimido, ainda há os efeitos do pecado em seu coração. Então você não é bom. Irmãos, o pastor, o bispo, né, J.C. Wiley, ele vai dizer o seguinte: olha, o pecado ele é terrível. Porque mesmo sendo redimidos por Jesus, os seus efeitos ainda continuam em nosso coração. É claro, irmãos, que aqueles que foram redimidos, eles não são escravos do pecado. O pecado não nos domina. Só que a presença dele ainda é visível em nossos corações. Por isso nós precisamos mortificá-los. Então veja, irmãos, diante da lei do Senhor, não há quem fique em pé. Então veja, como é que eu vou enfrentar a soberba, a altivez e a ambição? Pregando para mim mesmo. Quando a minha alma quiser me levar a ser o centro, eu devo fazer ela calar. Fica na sua, que nada vai te acontecer. Não pense essas coisas de você. Então veja, irmãos, você que é peregrino, você tem responsabilidade em sua santificação. Você tem que fazer algo. Você não pode ficar passivo. Porque a nossa responsabilidade, irmãos, ela não é feita a parte da obra do Espírito.
Nós temos que fazer algo. E aqui, conforme o salmista, é fazer calar a nossa alma. E aí, irmãos, o pastor Nicodemos, né, de forma muito acertada, ele diz o seguinte: olha, aqui Davi está demonstrando que ele tem domínio próprio, que é o fruto do Espírito, né? Irmãos, Davi, ele poderia ter pensado: olha, eu não sou merecedor de ser rei em Israel. Então, coração, fica na sua. Senhor, eu não estou desprezando aquele que é o ungido do Senhor. Certamente, irmãos, Davi ele não poderia ficar pensando nas glórias humanas de ser um rei de Israel. Mas ele teria que fazer a sua alma se calar. Inúmeras vezes, irmãos, a gente faz o oposto. Começa a alimentar essas coisas no nosso coração. Realmente, eu sou pastor da igreja. Né? Então, sou líder. As pregações aqui estão sendo gravadas, então está acontecendo vários likes. Então, no final das contas, eu sou bom. Irmãos, esse sentimento de soberba, altivez e ambição, ele vai surgir no nosso coração, irmãos. E nós temos que enfrentá-lo. Mas o salmista continua, irmãos, dizendo que ele não somente fez a sua alma se calar, olha, fica na sua, mas ele diz: sossega. E fiz a minha alma sossegar, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança, minha alma, para contigo. Então veja, irmãos, Davi, ele enfrenta a soberba, a altivez, a ambição, confiando completamente no Senhor, descansando no Senhor, e o verso 3, exortando outros também a confiar no Senhor. Pelo contrário, fique-se calar e sossegar a minha alma como uma criança. Então veja, irmãos, o salmista, ele está satisfeito com a posição que Deus lhe deu. É por isso que ele diz: olha, eu não ando à procura de grandes coisas. E aí ele usa uma imagem, que eu falei para os irmãos dos Salmos, tem muitas essas imagens, né, que ensinam de forma muito clara verdades profundas. Ele fala: olha, a minha alma, fiz ela se calar e sossegar, como uma criança desmamada. E o que é, irmãos, uma criança desmamada? Irmãos, no texto original, em hebraico, há uma ambiguidade. A gente não sabe exatamente o que ele quer dizer. Por isso que tem duas possibilidades. Será que é uma criança que acabou de mamar e está satisfeita? Então ela está desmamada, ela acabou de mamar e está satisfeita no braço de sua mãe? Porque os irmãos sabem que uma criança, quando está com fome, não tem quem faça ela se calar, enquanto ela não come. Né? Ou será que é uma criança desmamada no sentido de que não toma mais leite? E por isso ela descansa confiando plenamente em sua mãe, que sua mãe vai lhe dar tudo aquilo que ela precisa, os nutrientes. Talvez, irmãos, o salmista ele esteja dizendo exatamente isso. Olha, como uma criança que não toma mais leite, que ela descansa nos braços de sua mãe na certeza que mesmo sem leite, de suas mãos vai vir tudo que ela necessita. Então Davi, irmãos, ele está dizendo o seguinte: olha, como uma criança nos braços de sua mãe, a minha alma é assim. Então veja, irmãos, o consolo de nossa alma não vai vir nas coisas do mundo que são transitórias, mas somente quando a gente descansa, irmãos, completamente no Senhor. Veja, irmãos, que essa imagem de uma criança desmamada, aquieta, né, quieta nos braços de sua mãe, mostra dependência. Então, uma criança, irmãos, no braço de sua mãe, ela está dizendo o quê? Olha, eu dependo da minha mãe. Assim é o peregrino, irmãos. Ele precisa do seu Senhor. Ele é totalmente dependente de Deus. Satisfação, né? Depois de se alimentar, ou confiando que vai ser alimentado, o peregrino, ele confia no Senhor. Ele está satisfeito, pois aquilo que o Senhor lhe dá, lhe basta. O peregrino, irmãos, ele está satisfeito com aquilo que o Senhor lhe deu. E tem a segurança, né? Nos braços da mãe. A criança nos braços de uma mãe, irmãos, ela se sente seguro. E o peregrino,
é assim com o Senhor. Olha, eu estou seguro, né, nos braços da minha mãe, assim como eu estou nos braços do Senhor. E Davi, irmãos, ele é consolado por saber que o Senhor cuida dele. Ele começa a exortar, verso 3, a outros a confiarem também no Senhor. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Irmãos, Davi, ele nos lembra que devemos confiar no Senhor e que vale a pena descansar e confiar no Senhor. Não há segurança maior, irmãos, nem esperança mais firme do que descansar no Senhor da aliança. Veja, irmãos, que é a mesma ordem do verso 7 do Salmo 130. Espera, Senhor, espera Israel no Senhor. Irmãos, o salmista está falando, olha, espera Israel no Senhor do pacto, naquele que é o único digno de confiança, o Deus imutável. Então veja, irmãos, nós não podemos confiar nos homens, porque os homens são mutáveis, mas podemos sim confiar no Deus, porque Deus, o Senhor do pacto é imutável. Então veja, irmãos, olha a base de nós descansarmos, esperarmos, termos paciência e esperança no Senhor. Porque Ele primeiro, pelo que Ele é, a base, irmãos, da nossa confiança é saber quem o Senhor é. É o Senhor da aliança, fiel, imutável. O nosso Deus, Ele é bom, gracioso, Ele é eterno, vimos hoje pela manhã, infinito. É por isso que vale a pena, irmãos, descansar e confiar completamente no Senhor. Também, irmãos, não somente pelo que o Senhor é, mas também pelo que Ele prometeu. Porque lembre, irmãos, o que o Senhor prometeu sendo o Senhor da aliança, do pacto? Que prometeu que salvaria o seu povo. Irmãos, como Deus Ele é imutável em suas promessas. E certamente Ele vai cumpri-las. Então pergunto, será que você tem exortado outros a descansar como você mesmo tem descansado no Senhor? Porque veja, irmãos, Davi, após ser consolado, ele exorta outros a confiarem no Senhor. Isso aqui, irmãos, tem uma implicação mútua para o aconselhamento mútuo. Porque veja, irmãos, o aconselhamento, quando eu aconselho, eu não aconselho de forma hipócrita. Eu não chamo outros a confiarem no Senhor quando eu mesmo não mostro que confio nele. Então Davi, irmãos, ele confia no Senhor, ele descansa no Senhor e chama outros a confiar no Senhor. Mas eu pergunto, será que você conhece suficientemente o Senhor do pacto para você de fato descansar nele e chamar outros para descansar? Porque veja, irmãos, é quando nós sabemos quem é Deus, o que Ele prometeu, que nós vamos ter o verdadeiro consolo. Muitos não têm consolo, eu falei isso no domingo passado, porque não conhecem quem é Deus. Irmãos, o verdadeiro remédio para uma alma inquieta é a completa dependência do Senhor da aliança. E negar a si mesmo. Então veja, irmãos, verso 1, já caminhando para a conclusão, irmãos. O verso 1 é uma descrição clara, como o pastor Breno Macedo vai demonstrar, uma descrição perfeitamente de Jesus. Porque veja, irmãos, eu entendo que Davi, que escreveu esse salmo, ele antes de ser coroado, ele praticou isso aqui. Ele não teve um coração soberbo, nem um olhar altivo, ele nem foi ambicioso. Mas sabemos, irmãos, que Davi, ele não praticou isso perfeitamente. Você vai examinar a vida de Davi e você vai encontrar soberba. Lá em 2 Samuel 24 e 1 Crônica 21, quando ele faz o censo do povo de Israel. Vamos ver quantos israelitas tem no meu reino. Ele foi ambicioso quando ele desejou aquilo que Deus não lhe deu. Lembra quando ele possuiu Batseba? Ele foi ambicioso, desejando aquilo que não lhe pertencia. E ele também ele teve um olhar altivo, porque ele desprezou o seu servo fiel, Urias.
É por isso, irmãos, que esse salmo, ele é uma descrição perfeita de Jesus Cristo. Paulo, em Filipenses 2, vai dizer isso, que Jesus, sendo Deus, não usurpou, mas ele se humilhou, tomando a forma de servo. Jesus Cristo, meus irmãos, ele tem um olhar de compaixão, de brandura, e não de desprezo. Na tentação, irmãos, Jesus, ele foi, no deserto, ele foi tentado. Lembra quando Satanás, ofereceu os reinos deste mundo? Eu vou dar tudo isso aqui se você prostrar e me adorar, disse Satanás. O que foi que Jesus fez? Rejeitou tudo e expulsou Satanás. Por quê, irmãos? Porque Jesus não procurou grandes coisas, nem maravilhosas. Ele veio para obedecer à vontade do seu Pai. E no jardim do Getsêmani, irmãos, o que foi que Jesus fez? Na noite escura da alma, ele fez a sua alma calar. Quando ele disse, não se faça a minha vontade, sim a tua. Tu vês, irmãos, Jesus, ele experimentou tudo isso, para que o seu povo tivesse paz. É pela vida, irmãos, pelo sofrimento de Jesus, que nós vamos desfrutar de verdadeira paz. Lembra quando ele diz em João 14, 27? Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Por quê, irmãos? Porque a paz que o mundo dá, irmãos, ela é frágil, ela é passageira, ela é uma paz falsa. Mas a paz que Cristo dá, meus irmãos, é uma paz duradoura. Porque é fruto da sua obra redentora. Então, quer ter verdadeira paz? Quer ter paz em sua alma? Crê em Jesus. O príncipe da paz. É o único, irmãos, que pode fazer com que a nossa alma aquiete-se. Fique sossegada. Não quer ter paz verdadeira? Crê naquele que é o príncipe da paz. Jesus. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, ó Pai bendito, de fato, Deus, é difícil nós dizermos exatamente o que Davi disse aqui, Senhor. Declarar diante do Senhor que o nosso coração não é soberbo, nem o nosso olhar altivo, e muito menos ambicioso, ó Deus. Muitas vezes, ó Deus, nosso coração é o oposto de tudo isso. Nosso coração, ele é soberbo, que temos uma visão muito elevada de nós mesmos, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, nós temos um olhar altivo, olhamos com desprezo para aqueles que não comungam com a mesma fé nossa, olhamos com desprezo para aqueles, ó Deus, que rejeitam o Senhor. Nosso coração, ó Deus, muitas vezes é ambicioso, querendo coisas, ó Deus, que são somente as glórias deste mundo, Senhor. É por isso, ó Deus, que nós oramos, ó Deus, confiados tão somente no Senhor Jesus Cristo. Porque através de Jesus, Senhor, através do Teu Santo Espírito, da ação do Senhor em nossas vidas, da Sua graça, nós podemos e devemos, ó Deus, mortificar o nosso coração, a nossa carne pecaminosa, Senhor. Fazendo o nosso coração se calar. Ó Deus Santo bendito, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus, a fazer calar a nossa alma, o nosso coração, a sossegar e a descansar completamente, ó Deus, no Senhor. Leva-nos, ó Deus, a confiarmos tão somente naquele que é o único que pode nos dar a verdadeira paz. Paz em todos os sentidos. Paz com o Senhor e paz uns com os outros. Estou falando do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Que possamos crer somente nele, que é o único, ó Deus, que pode trazer paz, que pode nos dar aquilo que a nossa alma anseia, que é paz. Não há paz verdadeira, Senhor, e duradoura fora de Jesus Cristo. É por isso que eu rogo, ó Deus, ao Senhor, que aqueles que estão aqui nesta noite e que ainda, ó Deus, não creem no Senhor Jesus Cristo, que o Senhor converta os seus corações e que o Senhor os conduza, ó Deus, aquele que pode
trazer descanso para a nossa alma, pois o seu fardo é leve. Eu suplico a Deus ao Senhor em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.